Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Quarta parte do livro Cartas de uma Morta. Gritos, blasfêmias, lágrimas. Suas exclamações pungiam minha alma, enchendo-a de sofrimentos aspérrimos. Ó Deus de misericórdia infinita, por que humilhais com tanta dureza o meu espírito culpado? Que me valeram os títulos da terra, suas honrarias e distinções? Não já reconheci toda a enormidade dos meus desvios, Senhor? Exprobrações como estas eram misturadas com gritos e blasfêmias, ao lado de soluços e de mil lágrimas. A regeneração e o triunfo são possíveis pelo amor. Inquiri então ao meu esclarecido mentor sobre a causa desses sofrimentos. Estas regiões, disse-me ele, são as que mais se avizinham da terra e justamente sob o que determina o sagrado estatuto da compensação, porque essas atmosferas pestilentas refletem os sentimentos que lá predominam. A inveja, a avareza, a ambição, o sensualismo campeiam livremente. Todos os seres que aqui se amontoam desvairadamente podem descer até os lugares onde anteriormente viveram apegados a tudo quanto constitui o substrato dos seus prazeres. Não souberam vibrar com os ideais da alma e não quiseram abandonar as ilusões de seus dias terrenos. Vivem com a sua própria angústia, acalentando desejos inqualificáveis. Quanto ao possível perdão de Deus não se justifica, assim como os insultos e blasfêmios dos homens não o atingem. O poder criador não se poderia pessoalizar para conceder beneplácitos. A lei de Deus é sempre o amor. Amor é a luz que envolve o universo, é o éter vivificador, é a afeição dos espíritos delicados, é a alegria dos bons, é a luta que aperfeiçoa. A alma culpada pode, pela súplica, pelos desejos reiterados, reorganizar o seu mundo interior, equilibrá-lo para a obtenção de maior força, aos novos propósitos de regeneração e aperfeiçoamento, captando assim, nesse amor universal, os elementos do seu triunfo na luta. Mas a prece não afasta do caminho aquilo que ela própria buscou com seus pensamentos e atos. O deserto da expiação redentora. A convite do meu solícito mentor, procurei colocar-me em relação direta com aquelas mentalidades que se debatiam nos sofrimentos. Vi então o deserto em que se experimentam os que viveram na terra para o seu gozo apenas. Os lagos de sangue em que se asfixiavam os antigos dominadores, responsáveis pela eclosão das mais horrorosas lutas fratricidas, as lágrimas pungentes derramadas pelos traidores sensíveis. Ouvi o gemido de todos quantos haviam prevaricado, fugindo criminosamente ao cumprimento de seus deveres. Senti que o pranto minava dos meus olhos e um mal-estar inexplicável atacou-me. Todavia, o meu companheiro espiritual arrancou-me dessa penosa impressão, convidando-me para a rogativa que elevamos sentidamente a todas as forças benéficas do universo, para que assistissem aquelas almas flageladas nos padecimentos a que tinham feito jus, derramando sobre elas os eflúvios da paz e da resignação nas suas provas redentoras. A semente da paz e da esperança. Nesse instante em que pedíamos com fervor, vi que um foco de luz atravessava a pesada atmosfera,
banhando aquelas frontes imersas no martírio, nenhuma delas percebeu aquele clarão. Somente em alguns notei a eflorescência de uma estranha ansiedade, que representava ligeiro alívio ao mesmo tempo. Escutei em seguida o meu guia dizer: "Vamos, filha, a nossa prece foi ouvida. Se os sofredores não conseguirem receber seus benefícios imediatamente, pelo estado de dor e de endurecimento em que se encontram, basta para nossa alegria que algumas dessas almas vagamente tenham sentido o sagrado influxo dos nossos apelos. Porque hoje, nesses corações que experimentaram o anseio da felicidade e da perfeição, plantamos com as nossas rogativas sinceras os lírios perfumados da paz e da esperança." Observações de uma alma. Logo que me habituei à nova vida na erraticidade, um dos espetáculos mais empolgantes era o de contemplar a terra a certa distância. Podem os espíritos locomoverem-se como o faziam na terra, lenta e pesadamente. Mas não há necessidade de que assim se proceda. Graças às nossas faculdades volitivas, vencemos as maiores distâncias com rapidez inimaginável, podendo estacionar em qualquer ponto até a zona que nos é possível atingir em nossas condições de relativo desenvolvimento espiritual. Uma visita à Terra. Eu quis então ver o orbe terráqueo, dos lugares onde o ar rarefeita se perde nas extensões infinitas e viventes do éter. Desejava saber se eu poderia ver o planeta em seus movimentos rotatórios. Porém, o que senti em tão grandes alturas foi um imenso torvelinho, como se as atmosferas fossem agitadas por furações destruidoras. Muito abaixo vi massas informes e indistintas. Aproximando-me gradativamente, contemplei a Terra, que se figurou não um ponto móvel no espaço, porém fixo e obscuro. Muito ao longe, ainda vi nessa mancha escurecida que se ia avolumando alguns detalhes como nesgas cinzentas e outras claras como espelhos gigantescos. Eram as grandes cidades e os oceanos que eu tinha sob as vistas deslumbradas. A ação do sol dava a tudo isto um tom maravilhoso. Todavia, aproximando-me mais, experimentei indescritível medo. Não vi o movimento de rotação do orbe, o que me amedrontava é que me parecia aportar em uma grande esfera líquida, cujas extremidades se perdiam numa distância leitosa com relação à cor, porque eu não podia ponderar sua estrutura íntima. A lei da gravitação subordinada à vontade. Mas uma voz salvadora murmurava aos meus ouvidos: "Não suponhas que te vais mergulhar nas extensões aquosas dos oceanos terrestres. O receio é injustificável, porque a lei da gravitação agora está subordinada ao teu íntimo querer. Já não estás sob as leis físico-químicas da Terra, cujas medidas e pesos nada mais significam para nós. Pensa no local aonde mais desejaria retornar, idealiza-o na mente segundo as tuas lembranças, e a vontade te guiará ao lugar de tuas preferências." Atentando bem nas advertências do mentor que me seguia, impulsionada pelo meu desejo, mudei de rumo e, como pensava nos seres caros que no mundo havia deixado, repetidamente achei-me entre eles, na nossa antiga habitação. A aura da Terra e a ligação da humanidade aos planos invisíveis. Da volta das regiões atmosféricas do planeta, fui induzida pelo meu preclaro companheiro a contemplar o que podemos chamar de aura da Terra.
Vi a princípio as camadas de espaço que lhes são imediatas como um todo homogêneo numa cor uniforme. Mas o guia me exclamou: busca ver como a humanidade se une pelo pensamento aos planos invisíveis. O teu golpe de vista abrangeu a paisagem. Procure agora os detalhes. Fixando atentamente o quadro, notei que filamentos estranhos em posição vertical se entrelaçavam nas bastidões sem confundirem. Não haviam dois iguais e as suas cores variavam de escuro ao claro, mais brilhante. Alguns se apagavam, mas outros se acendiam em extraordinária sucessão e todos eram possuídos de movimento natural, sem uniformidade em suas particularidades. Esses filamentos, disse-me com bondade, são os pensamentos emitidos pelas personalidades encarnadas. São reflexos cheios de vida, através dos quais podemos avaliar os cérebros que os transmitiam. Aos poucos conhecerá quais são os da concupiscência, os da maldade, os da pureza, os do amor ao próximo. Esses raros que aí vês é que se caracterizam pela sua alvura fulgurante são os emitidos pela virtude, e quando nos colocamos em imediata relação com uma dessas manifestações que nos chegam dos espíritos da terra, o contato direto se verifica entre nós e a individualidade que nos interessa. A prece da aflição maternal. Aguçada a minha curiosidade, quis entrar em relação com um pensamento luminoso que me seduzia, abandonando todos os outros que nos circundavam para só fixar a atenção sobre ele. Afigurou-se-me que os demais desapareciam enquanto me envolvia nas irradiações simpáticas daquele traço de luz clara e brilhante. Ouvi então longínqua voz a exclamar: meu Deus, atende ao meu coração de mãe desamparada. Se falta a mim e aos meus filhos a proteção do mundo, não vos falte a tua providência misericordiosa. Venha-me neste vale de lágrimas a tua bondade infinita, ó Pai nosso que estais no céu. Ouvindo essa prece comovedora, vi igualmente uma figura de mulher ajoelhada e banhada em pranto. Num átomo de tempo, por intermédio de extraordinária interligação de pensamentos, pude saber qual a razão das suas lágrimas, das suas preocupações e como eram amargos os seus sofrimentos. Sensibilizada com as manifestações daquela alma exilada, instintivamente enviei-lhe pensamentos consoladores, pronunciando palavras de fé e de esperança. Como havia pressentido, via a meditar por instante com um olhar cheio de estranho brilho. Levantando-se reconfortada para enfrentar a luta, sentindo grande alívio. O bálsamo do conforto. Ah, como senti feliz em haver derramado sobre aquela alma sofredora o bálsamo do conforto. Já sabia como proceder para consolar os infortunados e os infelizes que aceitam a sua cruz com abnegação e devotamento e se elevam espiritualmente, espalhando nos espaços a luz de seus corações resignados. A luz que é o distintivo dos redimidos em contraposição com os orgulhosos, que na terra somente buscam as suas coroas, as quais rolam apodrecidas no sepulcro. Continuei a reconhecer o valor das angústias depuradoras para os que resgatam na terra as faltas do passado ou lutam pela evolução psíquica, reconhecendo que as dores constituem de fato os imperecíveis tesouros do mundo. Nos domínios das recordações, nos planos da erraticidade onde me encontrava, poucos eram os seres cuja mente, em toda a intensidade das suas vibrações,
já havia desabrochado o domínio das lembranças relativas às existências passadas. Nesses tempos imediatos ao post-mortem, repontados de impressões físicas, as quais persistem em algumas entidades anos a fio, a vida é quase cópia da existência da personalidade terrena, e foi assim que conheci inúmeros companheiros que duvidavam dos ensinamentos dos mestres quando se referiam aos pretéritos longínquos. E alguns deles me asseveraram não poderem admitir a multiplicidade das existências da alma. Semelhantes crenças eram o atestado da ignorância de quantos as obrigavam, pois como nos planos terrestres ou nas regiões que vos são ainda imponderáveis, a natureza não dá saltos. Naquele ambiente misturavam-se os protestantes, os católicos, os professos de outras seitas, inclusive espíritos que militam nas hostes do materialismo mais avançado na superfície da Terra. E se aquelas falanges de almas não eram más, também não eram perfeitas. Não discutiam acaloradamente, mas cada uma preferia guardar os seus pontos de vista em matéria religiosa, acariciados durante a vida inteira pela mais estranha devoção. A revelação decisiva para os religiosos e os ateus. É verdade que nós, os católicos, não encontrávamos o purgatório e os seus instrumentos de suplício depurados, nem o inferno de anjos e virgens. Os protestantes de certas escolas reconheceram-se despertos, sem o sono em que se diz estarem mergulhados os mortos, à espera do juízo final. Nós, os religiosos, não acharemos o que nos prometiam as nossas igrejas, como os ateus não encontrarão nada em que acreditaram. A posição de todos, porém, nesse assunto era de expectativa, segundo presumi, a qual se escorava nas suas interpretações pessoais à espera de que os acontecimentos corroborassem as suas desconfianças. A ignorância de que dávamos testemunho com as nossas dúvidas em face daquilo que os pregoeiros da verdade nos vinham ensinar era oriunda de nossa persistência no atraso espiritual. Infensos a toda ideia nova e arraigados em benefício do nosso progresso. Essa resistência obstava a necessária amplitude de estado vibratório do nosso espírito para que nele desabrochassem as recordações adormecidas, e assim que justifico a ignorância à vida com respeito ao passado. A necessidade de difusão das verdades espirituais. Através dessas palavras reconhecereis como se faz precisa a difusão das verdades espiritualistas do mundo. Só elas servem de base a todos os edifícios religiosos, escoimando a mente de fardos perigosos. Habituada a acatar incondicionalmente os ensinamentos da Igreja, mantinha também as minhas vacilações quanto à crença nas existências passadas, porque não me lembrava delas, já que não possuía mais o corpo terreno. Por que não se lembrava, mesmo sem possuir o corpo terreno? Já que a morte me havia arrebatado dos planos materiais, era natural que não tivesse justificativa aquele esquecimento. Entretanto, todos os mentores espirituais que nos dirigiam discorriam sobre o nosso pretérito longínquo. Falavam dos compromissos a resgatar, das dívidas penosas, das lutas necessárias ao nosso desenvolvimento. A explicação do Mestre. Intrigada com esses problemas, procurei, como sempre fiz, apelar para as almas beneméritas que nos guiavam em nossa ignorância. Um desses mestres explicou-me: a descrença e a hesitação de que vos achais possuída é ainda questão das ideias reflexas, das quais só o tempo
aliado ao bom desejo, vos poderá despojar. A vossa mente é quase a mesma que no mundo vos caracterizava. É preciso meditar muito sobre esta condição, porque as impressões que trouxestem podem perdurar por longo tempo, caso não desejeis com sinceridade evitar essa ignorância e cegueiras espirituais. Solicitei a sua assistência e auxílio ao que ele prometeu coadjuvar no mesmo instante, a fim de me certificar quanto à realidade das existências transcorridas. Visões comovedoras do passado. Pediu-me que me conservasse mentalmente numa atitude passiva e, com as mãos sobre a minha fronte, colocou-se na posição de magnetizador. A princípio senti a sensação de abalo, mas sem o mais leve traço do sono ou de inconsciência. Experimentando antes um extraordinário aumento de lucidez e observando maior agudeza de percepções. Comecei então a ver, não exteriormente, mas em meu íntimo, uma série de coisas e de acontecimentos a que me sentia indissoluvelmente ligada sem eu saber. Vi seres aos quais me pressentia jungido por inquebrantáveis algemas e lhes ouvi a voz terrível ou acariciadora. Eu ia compreendendo todos esses fatos que se sucediam uns aos outros. Se vi algo nesses panoramas retrospectivos que me trouxe gratos prazeres ao coração, também enxerguei as misérias da minha alma, necessitada de esclarecimentos e redenção. E, se não é possível relatar todas as visões daqueles minutos em que me coloquei sob o império da excitação vibratória provocada pela bondade do meu guia, com os seus poderosos fluidos, posso dizer-vos de uma cena tocante, eternamente gravada em meu espírito. História de uma reencarnação. Experimentei nessas sensações de volta ao passado o vácuo de meu coração envenenado pela atração dos gozos mundanos. Antes de retornar ao orbe para minha derradeira encarnação, vi-me como um ser errante, sem destino, crucificado pelo isolamento e pela condenação da consciência poluta, perambulando, mas retida no mesmo lugar como se fora chumbado ao solo. Encontrei alguém que reconheci ser um espírito querido à minha existência. Aproximei então, depois de longa ausência, daquela que me serviu de mãe, a quem conhecestes. Como me sensibilizou vê-la naquela situação de humildade, lutando com mil asperezas num destino de pobreza ingrata. Acerquei-me daquela jovem de faces maceradas nos trabalhos e lembrei as alegrias mentirosas de que fomos partícipes no passado. Tive ímpetos de incitá-la a abandonar as tristezas da sua vida material, mas uma voz imperiosa ordenou que eu me prostrasse de joelhos. Contemplei genuflexa o seu semblante cheio de serena grandeza no infortúnio e chorei. Chorei muito, exclamando: tu que já sorveste comigo na taça das efêmeras felicidades da terra, o mesmo vinho de envenenado sabor e que hoje resgatas na túnica dos pobres e dos humilhados as dívidas de outrora, ajude-me em meus bons desejos. Eu quero também esconder nos trapos da plebe anônima e sofredora as úlceras da minha enorme desdita. Levarei com lágrimas as nódoas da minha consciência, seja eu sangue do teu sangue, carne da tua carne. Dá-me das tuas vestes e das tuas preocupações. Dá-me dessas dores que hoje te crucificam e desses desgostos que desfazem os teus enganos e ilusões, porque são eles, só esses sofrimentos salvadores, balsamizarão as minhas feridas, devolvendo-me a paz consoladora. Recebe-me, ó Espírito bem-amado, afaga-me em teu carinhoso regaço, para eu adormecer esquecendo.
Eu tenho necessidade de ouvido numa luta nova. Nessas rogativas sinceras, vi que o rosto daquela mulher se cobria de lágrimas. Pensamentos tristes e amargurosos envolviam-na. É que os meus apelos repercutiram no seu coração. Chorando, chorando, senti-me exausta de forças. Sem poder erguer-me da prostração, vibrações de uma brisa misteriosa varriam, entretanto, do meu cérebro esgotado as mágoas e as preocupações. Eu perdi a consciência de mim mesma, é que dava o primeiro passo para o meu renascimento na Terra. E, segundo os meus desejos, aquela mulher me recebia em seu seio para, igual a ela, sorver o fel da provação, redentora, e imitando-a, fui também mãe para sofrer e me redimir. A história viva das coisas. Depois de nos adaptarmos à vida livre dos espaços, quando o ser não se encontra debaixo de paixões absorventes e a sua consciência se despovoa das lembranças penosas, compreende-se quão sublimes são os atributos das almas, ornamentos luminosos do incomparável dom divino da inteligência. Uma das faculdades acerca da qual ouvia maravilhosas dissertações era que fornecia ao espírito o poder de penetrar o passado longínquo, não para se examinar individualmente, mas para o estudo de épocas, de costumes, de civilizações, de raças, lendo a história viva da evolução humana. Eu ainda não me aventurara nesse terreno para o qual me julgava balda de forças. Todavia, alguns estudiosos sentiam com tamanha intensidade a cena de auscultar o pretérito da humanidade, que solicitavam o auxílio de mestres aptos a coadjuvá-los para isso. Para despertar a consciência espiritual. Organizavam-se então reuniões no ambiente em que me encontrava, onde vários mentores espirituais operavam, como se fossem êmulos de Mesmer em experiências magnéticas. Espíritos desejosos de relação com o passado entregavam-se passivamente como os sujeitos nesses estudos, com a diferença de que não perdiam a consciência do seu eu, conservando-se atentos a todo o ensinamento. Esses estudos não eram, pois, completamente análogos aos vossos. Representavam somente o esforço de uns para que se despertasse com mais rapidez e consciência espiritual, em toda a grandeza do seu poder vibratório. Investigações espirituais. Sabendo, contudo, que, com a ajuda do recolhimento em preces constantes, cada um de per si, paulatinamente poderia fazer as suas investigações, esperei pacientemente a minha vez. A princípio, quando me entregava a esses exercícios, parecia-me adquirir um segundo estado mental, em que os meus pensamentos eram coisas movimentadas, ativas e palpáveis. Nada havia neles de abstrato ou de imaginário, caracterizando-se todos os elementos por traços especiais. Até hoje não sei se os quadros por mim lobrigados eram um retrospecto de minha alma, as suas próprias existências passadas, ou se fui observadora de paisagens fotografadas para sempre nos raios da luz que nos circundavam em toda a parte. Os erros da história. Vi, primeiramente, os quadros atinentes ao passado local da cidade em que nasceram, os quais são em demasia sem relevo para que a eles me refira. A minha visão, porém, foi ampliando-se e estendendo-se no espaço e no tempo com relação à existência da pátria,
Contemplei emocionada, em razão do fenômeno que se operava, os seus grandes acontecimentos históricos, como revoluções intestinais, lutas com o estrangeiro, fatos políticos e sociais. Vi o desenrolar de muitas cenas, donde se irradiam efeitos benéficos ou nefastos para todo o país. Porém, a tudo assisti admirada de não ver as solenidades e pompas de que se faz a história acompanhar nos seus erros descritivos. Beleza, aqui eu vou encerrando então a parte 4. E depois na próxima a gente volta aí com a parte 5. Acredito que vai ter mais umas 2 partes ainda e encerra esse livro aqui. Até uma próxima. Aqui no canal, se você quiser ver todas as partes, só clicar lá na parte de playlist. Você encontra todas as partes do livro. Até mais.